a respeito da vinda de Cristo também, em nome de Jesus? Fica de pé, vamos orando. Amém? Meu Deus e Pai, diante de Ti, damos graça, Pai, pelo privilégio de estarmos, Senhor, na Sua presença, na Sua casa, Senhor Jesus, Sua casa, chamada casa de oração para todos os povos. Declaramos, Senhor, que estamos aqui, Senhor, no nome do Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai. E assim também, Pai, como um homem limitado que sou, declaro, Pai, que nunca fui, não sou, jamais serei. Mas mediante a fé, Deus, Pai, a qual nos é dada, Pai, através do amor de Cristo, Senhor, declaramos unidos de Deus Todo-Poderoso que é e que sempre serás, Pai. E declaramos que a luz de Cristo está aqui no nosso meio. Logo, Pai, as trevas não podem estar. Então agora fala conosco, Pai. Não queremos ouvir o homem falar de Ti, mas queremos que Tu fale através da vida do homem, Senhor Pai, para que assim também a Sua obra, Pai, seja cumprida em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amada igreja, por estar sentados. Mas, irmãos, hoje, estudo da palavra do Senhor. Semana passada nós falamos a respeito da vinda de Cristo, primeira parte, né? Falamos a respeito da alegoria, então, da estátua no soro, a partir do momento, então, da formação dos dias e tempos, né? Para que a gente possa entender que tudo está ligado ao sétimo dia, né? Ou seja, o sétimo dia que seria o dia do Senhor, ou o dia da visitação. E aí nós separamos, então, cada dia para cada segmento, então, né, o período de 7 dias da criação, como se um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia da palavra do Senhor. Então, decorrer de tempo, a partir do momento da invenção da escrita, né, se passaram-se 6.000 anos, e estamos entrando especificamente no 7º ano, ou seja, no 7º dia do Senhor, que seria o 7º milênio em si. E aí nós vamos estar vendo hoje, na segunda parte, agora já a respeito da vinda do Senhor especificamente, ou seja, as coisas, os sinais que vão acontecer na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Nós já temos base, conhecemos um pouco, mas eu quero convidar os irmãos a abrir lá o livro de Mateus 24, né? Os irmãos também que através da internet, né, estamos assistindo, criamos uma nova página, a página de estudo bíblico, e esse estudo está sendo postado nessa página, né? Estudo bíblico, né? Os irmãos da Rússia, da Alemanha têm conectado, né? Louvamos ao Senhor. Os irmãos dos Estados Unidos que têm conectado também, né? Todos os irmãos do Brasil, do Japão, que Deus abençoe grandemente todos os irmãos, que possa ser de edificação para o corpo, para a igreja de Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E diz a palavra do Senhor, então, Mateus 24, a respeito, né, do que há de acontecer naquele dia, quando então os discípulos eles perguntam ao Senhor Jesus Cristo, diz assim, Mateus 24, a partir do versículo número 1, diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvirem de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E aí nós começamos a ter um primeiro momento, e a palavra do Senhor ela traz uma alegoria. O que vai ser, ou como será a vinda do Senhor Jesus Cristo? A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus ele virá como um ladrão. É no momento que ninguém espera, no momento que as pessoas elas estão tranquilas, e por muitas vezes dizendo no seu coração a paz, a tranquilidade. Então a palavra do Senhor fala que virá então repentina destruição, né? E aí eu quero estar comentando com os irmãos então a respeito da alegoria das 10 noivas,
que seria em Mateus 25, próximo capítulo, e aí fala a respeito de como o reino dos céus ele virá. Então fala assim, ó, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Olha só, então falar que a respeito do reino do céu é semelhante a 10 noivas ou 10 virgens que elas estão com suas lâmpadas. O que significa as lâmpadas em si? A lâmpada em si, a palavra do Senhor fala que ninguém pega a lâmpada, né, e coloca debaixo, mas ela coloca no velador para que todos vejam, para que todos iluminem a todos que estão na casa. Ou seja, as noivas, na verdade, são as igrejas, né? As igrejas que estão na terra. Então, a primeira coisa que a gente tem é o quê? Então, significa, pastor, que existe mais de uma noiva de Cristo? Sim. Existem várias igrejas, nós temos várias igrejas. Nós temos a igreja Assembleia de Deus, nós temos a Presbiteriana, nós temos a Batista, nós temos a Católica, nós temos a Testemunha de Jeová, nós temos várias igrejas. A verdade é essa. Mas a palavra fala que 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Que 5 eram o quê? Elas tinham azeite na lâmpada. E o que significa azeite? Na realidade, na palavra, no espiritual. Azeite é óleo. Todos nós sabemos que azeite é óleo. E este óleo era usado para inúmeros fins, tá? Alimentar-se, para remédio, para conservar. O azeite, né, no sentido espiritual, simboliza permanência. Como assim permanência? Quando a palavra do Senhor fala a respeito, né, de quando houver algum enfermo, chame os presbíteros e ungindo com azeite, né, com azeite orará, né, e curará. Essa palavra do Senhor permanecerá. Então a palavra, a oração pode muito dos seus efeitos. Ou seja, a palavra que é dita e o azeite, ele simboliza a permanência. Por exemplo, outra coisa que fala a respeito do Senhor Jesus Cristo, que as obras que o Senhor Jesus Cristo ele veio fazer aqui na terra, veio para o quê? Para permanecer, né? E o que simboliza então? O Senhor Jesus Cristo, Noé, estou voltando, para quem conhece a palavra do Senhor, vai entender muito bem. Noé, quando ele solta a pomba, alegoricamente falando, mostra o primeiro período, quando a pomba ela é solta, ela vai, não acha lugar para pousar, ela volta. No segundo momento, ela é solta, ela volta com um galho de seu bico, né? Ou seja, ela volta com um galho quebrado. Ou seja, a obra que o Senhor Jesus Cristo veio fazer na terra veio para se permanecer. E a terceira vez, então, mais uma vez, não é solta a pomba e a pomba vai e fica e não torna mais, porque simboliza a presença do Espírito Santo em nosso meio. Ou seja, quem possibilitou que o Senhor Jesus Cristo ele fosse, né, ele ressuscitasse? O Espírito Santo. Então quer dizer, pastor, que se o Senhor Jesus Cristo não tivesse o Espírito Santo, ele não subiria? Exatamente. O que possibilita ao Senhor Jesus Cristo foi que nele não foi achada iniquidade. E o fato de não ser achado iniquidade foi achado o quê? Um lugar para pousar a pomba. E a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo, quando ele foi batizado, veio como ele, como forma corpórea, sobre ele o quê? O Espírito do Senhor em forma de pomba, uma pomba. Então o Espírito Santo repousa sobre o Senhor Jesus Cristo, mas, por quê? Porque ali havia o quê? Santidade, ali havia purificação para ela pousar. Mas o Senhor Jesus Cristo ele foi moído pelas nossas transgressões, né? O castigo que traz a paz, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então a pomba, ou o Espírito Santo, ele toca o Senhor Jesus Cristo e ao terceiro dia o Senhor Jesus Cristo ele ressuscita o Espírito Santo. Só que o Senhor Jesus Cristo ele deixa uma promessa: rogarei ao Pai para que vos dê quem? O Espírito Consolador, o Espírito da promessa. Então o Espírito sobe com o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo roga ao Pai e diz: Pai, envia o Espírito Santo para ele. Então o Espírito Santo, o azeite, aí vem o azeite. Azeite simboliza permanência. As noivas, elas estavam, as prudentes, elas tinham o quê? O azeite. E uma das coisas muito interessantes que eu quero que vocês entendam é que as noivas saíram ao encontro do esposo. Não é o contrário. Não é o esposo que vem até a noiva.
mas são as noivas que vão de encontro ao esposo. Não é isso que está falando o Senhor? Olha aqui, ó. Saíram ao encontro do esposo, que fala 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite era para manter a lâmpada acesa, né? E fala o quê? Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, todas as noivas adormeceram, as prudentes e as imprudentes. Só que a palavra de Deus fala assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Olha aí, à meia-noite, a hora que ninguém espera. E aí eu quero reportar com você, os irmãos, lá no livro de 1 Tessalonicenses 4, e aqui fala a respeito do arrebatamento da igreja, especificamente. Diz a respeito então da ressurreição da vida de Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo número 13 em diante, diz assim, ó: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos quais dormem. Olha só, vendo? É a mesma configuração dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas, irmão, acerca dos tempos das estações, não estáis que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Olha lá. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição com as dores do parto. Aquela que está grávida e de modo algum escaparão. Olha só. Mas vós, irmãos, já não estáis nas trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé. Amados, isso aqui é o fundamento que nós ministramos. Tessalonicenses 4, versículo de número 8, que nós estamos agora. A palavra fala: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e da caridade. Fé e caridade, olha só, o que foi falado, o quê? O fundamento para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, ainda que eu tenha fé de transportar o monte, mas eu não tivesse amor, eu seria como metal tine, né? Como símbolo, diz a palavra do Senhor, no 1 Então eu falo assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Olha só, quer vigiemos, quer durmamos, né? Pelo que exortai uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis. Então olha só a respeito. Muitos naquele dia, quando estiver prestes à vinda do Senhor Jesus Cristo, muitos dirão: a paz, a segurança, e virá repentina destruição. Ou seja, ouvirá essa alegoria das 10, em Mateus 25, falar o quê? Aí vem o esposo, próximo da meia-noite. E o que simboliza a meia-noite, amados? Eu poderia trazer aqui uma alegoria a respeito de tempos e estações. Tá? Por quê? A vigília, né, nós temos o quê? 4 vigílias. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 4. Né? Então, próximo da terceira vigília da noite, ou seja, à meia-noite escuta-se a voz do esposo. E eu digo que nós já estamos na meia-noite.
Por que estamos na meia-noite? E aí, eu vou começar a entrar num fundamento profundo agora, que literalmente são os livros da revelação do profeta Daniel e do livro do apóstolo João, que teve a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos. Amados, vamos entrar agora nos tempos que foi determinado para o dia do Senhor. Quando nós começamos a examinar a palavra e a escritura profundamente a respeito da vida do Senhor, nós vamos começar a entender que existe hoje reinos divididos. E quais são esses reinos? Isso na geografia é ensinado e na história é ensinado. Como eu já dei aula de geografia no passado, era matéria que eu ensinava, este ano não. Mas ano passado nós falamos que existem dois blocos econômicos, e vocês devem saber disso, alguns dos irmãos. O bloco do norte e o bloco do sul. A Terra é dividida em blocos do norte e do sul, ou economia. Então, geograficamente, existem países que fazem parte do norte. Mesmo geograficamente, alguns não fazendo, são chamados países do norte. Por quê? Por causa da economia. Então, países como a Europa, como os Estados Unidos, como países que estão alcançando, eles estão em desenvolvimento. E países do sul, os países que eram considerados desenvolvidos, mesmo a parte da Ásia, alguns países que eram considerados do sul, hoje a ascensão asiática cresceu de tal forma, e aí alguns de vocês sabem a respeito dos tigres asiáticos em ascensão, China, os países ali da Ásia em si, que mesmo o Japão que está ali, aí nós temos ali Coreia e tal, que fazem parte dos tigres asiáticos, como alguns de vocês sabem. Bloco econômico falando. Aí eu quero reportar com vocês, isso é profecia bíblica, tá? No livro de Daniel, lembra que nós falamos que passaria de um estágio para o outro, quando o reino medo-persa, ele passa para o Império Grego, não é isso? Medo-persa vem do Império Grego, isso na virada, exatamente sobre este momento em que se fala da mudança, ou seja, o Império Romano, que seria o momento em que se torna férreo, o Império Romano vem, Jesus Cristo vem, e aí o que acontece? Acontece a divisão e o reino vai à tona, ele se desfigura, formando reinos de barro e de ferro misturado, os arqueiros dos pés, 10 nações que hão de se erguer nesses últimos dias. Então olha só, Daniel, capítulo número 11 em diante. Eu vou estar lendo tudo rapidamente, tá? Para que nós possamos entender. Olha só, eu, pois, o primeiro ano dário, medo, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis restarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as riquezas, agitará todos com o domínio da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe prover. Mas estando ele em pé, seu reino será quebrado e será repartido para 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que se reinou, que o seu reino será arrancado e passará aos outros. E se fortalecerá o rei do sul. Olha só o que começa a falar. Aqui está falando dos reis do norte. Se vocês começarem a ler um pouquinho antes, do 9, do 8, do 9, vai estar falando a respeito dos reis do norte e do sul. Aqui especificamente está falando do rei do sul. O rei do sul, ele se fortalecerá. Quais são os países que agora estão começando a aparecer a nível mundial? Até mesmo o Brasil está no meio dessa história. Tá? Então nós vemos países do sul agora em ascensão, e nós vemos países do norte, como todo mundo já sabe, a Europa está falindo. Todo mundo já sabe disso. A Europa está numa crise da qual a União Europeia já não se vê, porque a Europa em si não produz nada. O que a Europa produz? Não produz nada. A verdade é essa. Não tem matéria-prima, não tem praticamente nada. A Europa vive de turismo, que era a antiga Roma, Grécia e tal, o pessoal vai para Atenas e tal, é isso que tem lá. Agora, produção, não tem nada. E aí está a preocupação, tanto que a discussão da União Europeia, base do que? De nações que se unificaram. O que aconteceu? Presta atenção, eu vou lembrar a história rapidamente. Quem gosta de história vai entender isso aí. Primeiramente, os reinos eram um só, não é verdade? O
O que aconteceu? Veio o Novo Mundo, as descobertas, a expansão, como é que fala? A época das navegações, em que o mundo começa a expandir. E aí descobrem novos reinos, um novo mundo, novíssimo mundo. Aí ok. Aí foram criados os reinos, passam pelos reinos, aos reinados. O que acontece? Existe uma divisão na Europa. Na Europa foi dividida. A Itália, a Alemanha, guerras dentro da França, dividiu tudo lá dentro. Concorda comigo? Não é isso que a história mostra para nós? Aí houve a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e aí a Alemanha também. Várias coisas ali aconteceram. Mudaram ali, toda aquela parte da Rússia, a União Soviética que existia, tudo dividiu. Não é verdade? Só que agora é o contrário. Agora a busca é a união. A busca é voltar aqui. Por quê? O que acontece? Aí no versículo número 5 diz assim: o rei do sul e um dos seus príncipes, esse se fortalecerá mais do que ele reinará, o domínio grande será o seu domínio. Mas a cabo de anos, eles se avaliarão. A filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Aí começa a história. Aí começa a se falar a respeito de tratados. Se levanta o quê? No livro de Daniel 9:27 fala a respeito de um tratado, né, que durará. Vamos lá, abre só comigo aqui. Esse tratado é um tratado de tempo. 9:27 que fala o tratado de 7 dias, uma semana. Só que esse tratado de uma semana, ele tem uma representatividade espiritual, da qual é um tratado de que um governante, ele fará um tratado, né, que seria o que? Hoje, o que se fala muito a respeito da Palestina, de Israel, daquela região onde constantemente há o conflito, onde é considerada a cidade santa, ou então a terra sagrada, né? É se falado muito a respeito do tratado de paz. E desde os governantes anteriores, né, ali Bush, aí Obama, daí por diante, tem se falado a respeito desse tratado de paz, tem se falado a respeito da nova ordem mundial, e vocês também já ouviram falar a respeito disso. Então fala aqui, ó, firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta manjares. Na metade do sacrifício, na metade do tempo, ele vai cessar esse tratado. Ou seja, sacrifícios e manjares. Ou seja, simboliza 7 anos, 3 anos e meio de bonança e 3 anos e meio do que? De extrema guerra. Então fala assim, ó, e sobre a asa das abominações virá o assolador, isso até a consumação, e o que será eliminado será derramado sobre o assolador. Ou seja, virá um período específico de 3 anos e meio. E o profeta Daniel fala a respeito de 1290 dias, e a gente vai estar falando a respeito disso. E as testemunhas, as duas testemunhas, elas anunciarão no livro de Apocalipse, coisa de louco, né? Porque nós começamos a ver a perfeição de Deus. Pode falar. Desde quando Jesus profetizou a respeito de Israel, ali, da região ali, que iria espalhar o povo que ia ser cercado, até o ano de 1955, está quanto tempo? Foi quando reuniu Israel novamente. Que aqui fala, interessante que fala, que cessaria o sacrifício, o pudim e acabaria com tudo, né? E se você parar e observar, até aquele período ali, se encerrou. Hoje, nós estamos falando de 2012, estão querendo reconstruir o templo para voltar ao sacrifício. E no final aqui desse versículo, já fala de querer retomar a situação. Não, na realidade fala a respeito que vai vir o assolador. Aí é o momento que o próprio anticristo em si, ele vai tomar a forma, porque ele vai querer assentar-se em Jerusalém. A ideia dele é ele se proclamar Deus, ou dizer o que, como é dito hoje, todos nós somos deuses. A ideia, entendeu, da proclamação da nova ordem mundial, ela entra numa configuração junto com a nova era. Por quê? Porque mostra o domínio do homem. Lembra que foi falado aqui que no
sexto dia, que representa 6.000 anos, não é? O sexto dia seria o quê? Foi o dia que foi feito quem? O homem, né? Sexto dia foi feito o homem. 6.000 anos mostra o poderio e a dominação do homem. No final, agora nós começamos a entrar no sétimo dia do Senhor. Nós estamos nessa transição, que é o momento em que é para a igreja de Laodiceia, né? É o momento da igreja de Laodiceia no livro de Apocalipse. Então a gente vai entender da seguinte maneira: esse tratado que se fala a respeito de 3 anos e meio é literalmente um tratado que vai a um acordo de paz. Então, quando vocês ouvirem falar a respeito, e já tem se ouvido falar, rumores de paz, né? Quando ouvir falar a respeito disso, fica atento. Só que vai ter outros sinais que vão anteceder isso. Quais serão os sinais? Guerra, fomes, peste, terremotos em vários lugares. E isso não está acontecendo? Acontecendo constantemente. Nós já estamos, só que é o princípio das dores. Ou seja, nós estamos vivendo os princípios das dores. Só que a palavra do Senhor, ela traz a seguinte configuração: que o rei deste do sul, ele vai crescer. E aí ele fala aqui, ó, vamos voltar lá no livro de Daniel 11. Ela fala aqui, ó: mas ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem perseverará nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que a tiverem trazido, de seu pai, e ao que foi acontecendo naqueles tempos, mas o renovo das suas raízes se levantará em seu lugar, e virá com o exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. Ou seja, isso já é o que nós podemos falar do Armagedon. Amados, eu quero que vocês entendam o seguinte: antigamente havia um modo de governo, né? Modo de governo, quando nós falamos, socialismo, comunismo, né? Aí nós temos democracia, né? Temos vários tipos de método governamental. E a palavra dada a Abraão desde o princípio era o quê? Qual é a palavra do capitalismo? Se você tem poder, se você tem, você é. Não é isso? Não é isso? E quem dita isso? Os países do norte. Agora, os países do sul, eles estão configurativamente entrando no capitalismo, entre aspas. Por quê? A palavra do socialismo é outra. Por exemplo, ser. Se você é, você detém poder. A palavra dada a Abraão, e configurativamente falando, assim também como o inimigo copia as coisas de Deus, é ter e ser. Porque a palavra dada a Abraão: tu serás e tu terás. Essa foi a palavra dada a Abraão. Ou seja, países capitalistas lutam pelo quê? Pelo ter o domínio, o controle mundial através do capitalismo. Só que o socialismo não pensa dessa maneira. E não, por mais que a gente possa falar que não existem países socialistas, vamos colocar assim, socialistas comunistas, vamos colocar assim, é uma configuração, uma mistura do que? De poderio. A China, uma potência mundial hoje, que nós vemos, a antiga União Soviética, né? Ela, mesmo a União Soviética hoje, ainda está um pouco camuflada. Ela não apareceu da forma que ela representa. E muitos estão se voltando ao nacionalismo. Vocês podem parar e meditar um pouco. Por que eu falo nacionalismo? Porque nos últimos dias, eu quero que vocês entendam o seguinte: qual será a briga? Qual será? Quem tem poder ou quem tem a matéria para desenvolver o poder? Porque os países como antigamente do sul, eles estão encontrando grande desenvolvimento? Porque eles têm a matéria. Ou seja, os países do norte, o Japão, eu fico abismado em certos momentos, o Japão parece que é o segundo maior produtor de aço do mundo. Nesse país não tem aço. Agora, de quem que ele compra? O Brasil.
Agora, eu pergunto, o Brasil está ficando mais pobre por causa disso? De maneira nenhuma. Só que acontece que eu digo assim, para a gente poder fazer uma afirmação, eu estaria pecando se eu fizer uma afirmação. Só que eu entendo que países como a Ásia, ele não tem nenhum regozijo com os Estados Unidos. Ele não tem nenhuma aliança aparente com os Estados Unidos. Países comunistas odeiam os Estados Unidos, a verdade é essa. Não adianta falar, não, eles amam os Estados Unidos, eles não amam. Então, a guerra do Armagedão começa desta forma, porque os países vão se aliar em blocos econômicos, em que, aí vai, nova ordem mundial, vai acontecer isso. Só que quando tiver exatamente neste período, e aí vai começar o que? Um novo período. E aí vamos continuar aqui, olha só. Versículo número 7 em diante. Mas o menor das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, entrará nas fortalezas do reino do norte, e operará contra elas e prevalecerá. Ou seja, os reis do sul prevalecerão. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito por alguns anos, ele perseguirá contra o rei do norte. E entrará o rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas os seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá precisamente e inundará, e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá e preserá contra ele. Contra o rei do norte, ela porá em campo grande multidão, e multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão do seu coração, se exaltará. Mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Isso aqui é a guerra que prometeu o Armagedão. Então, porventura pode acontecer uma terceira guerra mundial? Pode. E eu acredito que aconteça que seria essa guerra final do Armagedão. Ou seja, no momento em que isso aqui já é literalmente, eu quero que vocês entendam, tratar de paz aconteceu. Vai haver 3 anos e meio de manjares. Ou seja, vai ter paz, as coisas vão prosperar e vai começar a abençoar. Depois disso vem a assolação, e a assolação descreve isso. Daí a palavra do Senhor fala a respeito, nesses dias se levantarão os 2 profetas. Vocês podem estar lendo essa parte em casa, porque eu não quero estar tomando muito tempo dos irmãos, mas vamos agora para Daniel 12, e olha que coisa interessante a respeito dos últimos tempos. Eu vou ler Daniel 12 todo, para que vocês possam estar entendendo isso aqui. Olha só, e naquele tempo, Daniel 12, tá? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia no qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos que dormem no pó da terra se ficarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E estendidos, pois, resplandecerão, os entendidos, pois, resplandecerão, como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, assim se multiplicará. Amados, esse fechar o tempo, podemos dizer que a gente está vivendo esse tempo. O livro está fechado e selado. Quem é digno? Na realidade, o cordeiro é digno de haver sido. Mas aí, as cartas às igrejas no livro de Apocalipse que passaram, e agora nós chegamos à 7ª carta da igreja de Laodiceia. E aí entra a configuração dos 7 selos, a qual o cordeiro é digno de abrir, e depois do 7, nós temos a configuração das 7 trombetas. Lembra que foi falado nisso no passado. Eu sei que a irmã Renata perdeu um pouco, mas se você puder assistir na sua casa, no estudo, você vai conseguir entender um pouco melhor. E fala assim, ó. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. O que está acontecendo hoje? Em um século a ciência expandiu-se de uma forma inigualável, numa história da civilização humana. E às vezes eu fico assim espantado, porque vamos tirar o chapéu, mesmo na época da Mesopotâmia, o Egito, os antigos reinos, a sabedoria que esse povo tinha.
mesmo na área da medicina, mesmo na área da engenharia, o fato de eles construírem as pirâmides, né? Ou então o jardim suspenso, né? Que se dizia, amados, isso é engenharia atual. A sabedoria estava no homem. Agora, por que ficou estagnado a ciência durante milênios? Para um século a ciência explodiu. Hoje nós sabemos que tem realmente trem que sobrevoa devido os polos invertidos, né? O magnético, ele pode andar por cima dos trilhos, a diferença, né? Essa força contrária exercida. Então é possível hoje flutuar, vamos dizer assim. Você sabe que é possível. Não somente isso, a tecnologia, os computadores, os aviões, toda a tecnologia do mundo inteiro. É incrível, pessoal. Né? O homem alcançou proporções que ficaram ocultas, vamos dizer assim, ou então caladas durante milênios. E de uma hora para outra, a ciência se multiplicou muito, se indo de um lugar para o outro. Ele fala assim, e eu, Daniel, olhei, e esses estavam outros dois. Uma desta banda, à beira do rio, e o outro da banda à beira do rio. E ele disse ao homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, e a sua mão esquerda do céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, e depois de um tempo, e de tempos, e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Olha só. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que de contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Olha que coisa de louco isso aqui. Coisa interessante. Por que eu digo assim? Olha só, eu, Daniel, versículo número 5. Estavam outros dois. Um desta banda da beira do rio e o outro da banda da beira do rio. Agora vamos comigo lá no livro de Apocalipse. Isso aqui é coisa de doido. E eu falo assim, meu Deus, eu estou sentindo até a presença do Senhor. Apocalipse 11. O interessante de tudo é o tempo determinado em que fala assim, ó, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o arco, Apocalipse 11, tá? E deixa o arco que está fora do templo e não meças, porque foi dada as nações que fizeram a cidade santa por 42 meses. Olha que coisa de louco. Agora eu pergunto para vocês, literalmente, quanto que dá 42 meses? Pode fazer um cálculo. Aí ele fala assim, ó, eu darei poder a minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias. Amados, o tempo determinado é semelhante. Ou seja, nós temos uma diferença de 3 aí, de 30 dias. Né? Nós temos uma diferença de 30 dias. O que simboliza esse 30 dias aqui? Esse 30 dias aqui fala que os corpos será permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Esses dois, um na beira, tinha 2 homens do Daniel, um na beira do lado do rio, o outro da outra. E ele foi perguntar a eles, Daniel foi perguntar. Daniel estava aqui, ó, neste mesmo tempo. Porque pode ver que aqui também é Miguel que está falando. E aqui fala a respeito do anjo que disse. Ou seja, 1260 dias. Simbologicamente dá um tempo do período de 3 anos e meio. 3 anos e meio, pode contar. Né? 42 meses. Na realidade, é 45,5 se fosse ver exatamente, né? Que seria aquele que permanecer até 1300, aqui o livro Daniel falou assim, bem-aventurado que espera e chega até 1000, Daniel 12, né? Versículo número 12, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Olha só, por quê? Porque existe um tempo de aflição.
Eu não estou afirmando, tá? Eu não posso afirmar porque senão eu pego. Mas eu digo que a profecia bíblica, ela é exata. Ela mostra um tempo determinado. E é exatamente, ou seja, neste período, depois do tratado de paz, depois do que acontece, o sacrifício e as coisas cessarão. Por quê? A ideia da nova ordem mundial, ou da globalização, como queiram chamar, é que haja, logicamente, um único sistema de registro, um único tipo de câmbio, ou seja, valor monetário, uma única religião, ecumenismo, como alguns já ouviram falar a respeito, já tem sido falado em muitos lugares, né? E aí começa o quê? O momento em que, aí eu cheguei no ponto, que é a vinda de Cristo. Quando então as noivas adormeceram e ouviram a voz do esposo, Mateus 25. Aí veio o esposo, ou seja, quando as pessoas estiverem tudo tranquilo, quando estiver tudo bom, as pessoas, não, fica tranquilo, Jesus Cristo não, né? Não tem nada disso. Aí surgiu a religião e tudo está na paz, tudo tranquilo, as coisas estão andando, todo mundo prosperando, as coisas estão começando, né? E aí todo mundo. Por quê? Porque esse novo sistema da nova ordem mundial, humanamente falando, é benéfico. Não tem como falar que não é benéfico. Como não? Apocalipse 13. E será feita uma imagem da qual façam todo grande livro, pequeno servo, adore a imagem, né, dessa besta. Isso aí tem dinheiro. Vamos lá para o livro de Apocalipse 13. E a gente vai quase finalizando, tá, pessoal? Aguenta mais um pouquinho. Apocalipse 13. Versículo número 16 em diante, não, número 15, né, para quem possa ver esse imagem, olha só. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e servos, seja posto o sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver. Aquele que tiver o sinal ou mão da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Pessoal, a ideia não é que vai tatuar um número 666 na sua mão, ou alguma coisa nesse sentido. Nós temos que entender as coisas espirituais. O número 6 é o número do homem, o número 3 é o número de Deus. Ou seja, o homem que quer ser Deus, que é o sexto dia em que vocês já viram, né, como é que fala? Na biologia ou então na matemática, o símbolo da plenitude do homem, é o homem assim aberto, ele se encaixa na forma geométrica, né, na circular e na quadrada, ele se encaixa perfeitamente. Aquele mesmo símbolo é utilizado em cultos pagãos, né, também é utilizado como forma da plenitude do pentagrama, porque o pentagrama, eu estou falando aqui do nome dele, que é o simbolismo da cabeça, as pontas e os pés, é a plenitude, ou seja, o domínio do homem, né? Também tem símbolos da nova era que mostram uma pirâmide com um olho no meio, o olho que tudo vê, alguns dizem isso, tem um simbolismo nisso, ou seja, a pirâmide mostra uma hierarquia, da qual está no topo, entende todas as coisas, ele domina sobre as demais classes, então tudo isso tem uma configuração espiritual, e a ideia da nova ordem mundial é exatamente isso. Em que sentido? Único governo, única cédula de moeda, único sistema de identificação mundial. Isto vai acontecer. No Japão nós estamos entrando com os aerocados, como alguns sabem, aqueles que vão renovar o visto já estarão entrando com esse novo cartão, que ali vai conter os seus dados estrangeiro, o seu seguro-saúde, o imposto de renda. Documentos que antigamente eram separados, eles vão estar sendo unificados nesses aerocados, como alguns de vocês sabem. Em alguns outros países estão implantando microchip, né, que é o RFD, sei lá, nem sei como é a sigla em si, mas estão implantando para a saúde, né, então fala que é a respeito à saúde. E olha só os pontos que eles estão pegando, são pontos específicos, são pontos chave. Você vai falar assim, isso não é bom para a humanidade? Se eu falasse isso, eu estaria mentindo, pessoal. Porque imagina só, um documento comum você perde. Agora imagina só, você ir daqui para o Brasil, eu estou viajando para o Brasil amanhã, eu chegar lá, não estou levando documento nenhum. Mas eu chego e tenho o registro na minha mão, eu passo lá no scanner,
Ah, você é um homem de Bigoto, você nasceu aqui no Brasil, você estava no Japão, morando no Japão, sua residência está no Japão e tal, a sua carteira de habilitação é tal, seu seguro de saúde é tal, aonde você quer que vai, sua conta bancária tem tanto de valor, você pode entrar no país. Não? Não é prático? Não preciso mais nada, eu sou o documento, eu sou Deus. Você está entendendo? Só que, para que isso aconteça, vai haver um sistema governamental todo que vai ser implantado e vai ser obrigatório. Agora, e se você não quer receber? Vai acontecer o quê? Você vai ser preso, no mínimo. Vai haver uma repressão para aqueles que não quiserem. Ah, não, eu não aceito, tem que fazer. Eu não aceito a imagem da besta, ou o número da besta, dessa identificação. Só que eu digo que vai além desse entendimento simplesmente uma marca. Porque aquele que receber, ele já recebeu no seu coração. Não é simplesmente um sinal imposto na mão na testa. Na realidade, eu quero que vocês entendam algo espiritual. Que se eu carrego a minha mão, simboliza o quê? Quem sabe? Força. Tá? Força. Força. E a testa, vamos dizer assim, ela simboliza o quê? Poderio, entendimento. Né? Poderio. A força do entendimento humano. Né? Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a tua força, essa palavra assim. Se eu me engrandeço a mim mesmo, maldito eu sou, porque eu confio em mim. Eu sou, eu posso, eu tenho poder. Né? Então, essa configuração é o que vai reger esses tempos. Antes, quer dizer, aí fica difícil eu afirmar, eu não posso afirmar. Eu creio que antes disso a igreja é arrebatada. Nós somos levados a isso. Né? Por quê? Quando disserem a paz, tranquilidade, ou seja, nos períodos de 3 anos e meio, eu acredito que a gente esteja aqui. A gente vai ver essas coisas acontecer. Vai dar medo no nosso coração, porque a gente vai ver essas coisas acontecer. Só que quando estiverem falando isso, vai vir repentina destruição. E quando vir essa repentina destruição, aí eu creio. Quando estiverem dois no campo, um será deixado, o outro será levado. Dois estiverem na cama, um será levado, o outro será deixado. Né? Essa configuração, eu particularmente, isso logicamente, igual eu estou falando, não é uma afirmação, segundo o professor de nossa turma também, que mostra que muitos, amados, isso aqui não sobe, isso aqui é carne. Quando Cristo vier, o que vai subir é a minha alma, essa carne vai ficar. Então, 2 estarão numa cama, um será deixado e outro será levado, o corpo físico vai ficar. Tem muita gente falando da salvação individual, tem muita gente fala isso. Só que eu queria entender uma coisa, onde está escrito isso na Bíblia? Primeira coisa, estou falando sério. A salvação individual. Né? O que eu entendo é o seguinte: a configuração é para a noiva de Cristo. Sempre há a igreja de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. A igreja, a noiva. A noiva é uma configuração de plenitude em vários. Né? Então nós temos que entender isso. Quem de nós estamos com a palavra do Evangelho verdadeiro? Graça, amor e fé. Nós vivemos pela lei ou vivemos pela graça? E Jesus Cristo, quando ele vem, então, né, literalmente, a palavra do Senhor, vai como me lembro, 2 Tessalonicenses 2 e 3. Eu já estou terminando aqui. Aqui número 12. E aqui fala a respeito do período do anticristo, que a vinda de Cristo, ela é precedida pela manifestação do anticristo. Então fala assim, ora irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente com o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como no dia de Cristo, estiveste à pé. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Estão vendo? Porque eu falei assim, tem que se manifestar essas coisas para que Cristo venha. Olha só, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus, o tempo de Deus, querendo parecer Deus. Aí vem a configuração que nós falamos que Jerusalém vai ser restaurada, e quando ela for restaurada por completa, o anticristo ele vai querer se assentar naquele lugar, para proclamar que ele é o Senhor, ele é o Messias, né? Então eu falo assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora existe, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e declarará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação nele, para que creiam na mentira. Olha só, Deus ele está fazendo todas as coisas para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, dos que o Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estar firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Aí fala aqui a respeito do final então. Ou seja, pessoal, o que vai acontecer? O anticristo se levanta. Para quê? Aí você vai entender, quando houver essa nova doutrina, para aqueles apostasia entre. O que significa apostasia, pessoal? Apostasia significa abandonar, né, o crer. Ou seja, apostasia significa assim, o abandono do amor. Por isso, eles rejeitaram o amor da verdade. Qual é o amor da verdade? A graça. Por quê? Não, você tem que fazer. Nós conseguimos. O povo unido jamais será vencido. O povo não tem esse tipo de coisa. Eles unem esse tipo de coisa. E as pessoas são levadas por esse tipo de frase. Igual o outro lá fala, o que é a voz de Deus? A voz do povo é a voz de Deus. Não existe isso, pessoal. A voz de Deus é a voz de Deus. O que Deus determinou está determinado, pronto, acabou. É assim que funciona para nós. Eu e você, nós fomos elegidos para quê? Para o Evangelho da verdade, que é amor, graça, fé, perdão e misericórdia. Porque se não for pela graça, nenhum de nós vamos para a glória de Deus. Nenhum de nós. Somente mediante a ação da graça, do amor, da fé, da misericórdia. Porque nós temos que ter fé. Mas sem fé, somente fé não é tudo para alcançar. Porque se eu não tiver amor, eu serei como um sino que tinha, Então a palavra te deixa bem claro para cada um de nós. Agora, nós temos que entender o quê? Que o Senhor, então, o dia do Senhor, ele vai vir agora como um ladrão. Agora, nós temos que estar atentos. Se nós dormirmos, Deus vai ter fiel. Quer durmamos ou quer vigiemos, permaneçamos. Aí fala a respeito do azeite, do óleo das 10 virgens, volta um ponto para finalizar. 5 eram prudentes, 5 prudentes. Ouviu-se a voz do noivo. Na hora que ouviu-se o noivo chegando, as prudentes, vamos lá para Mateus 25. Vocês estão entendendo? Hoje está mais fácil de entender, Eu acredito. Eu tentei, Eu não, misericórdia, ai de mim. Eu acredito com esse espírito. Mas é interessante porque se a gente começar, pelo menos, tentar entender tudo que se dá na palavra do Senhor, o Antigo Testamento, na realidade, ele é um livro profético, todo ele, é uma configuração, é a sombra das coisas que haviam de se vir, a alegoria das coisas futuras, diz a palavra do Senhor. Então nós temos que entender o Antigo Testamento, não da forma da lei, mas da forma do quê? Da alegoria das coisas que haviam de se vir. Então olha só, mas as mulheres levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando os moços tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Olha só,
vem um esposo, saíram, de quem que é a ação? É nós. Nós temos que ir até o Senhor. Por isso o livro de Isaías fala o quê? Buscai-me enquanto se pode achar, invocai enquanto estou perto, né? E aí fala aqui, ó, então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Olha só, não significava que faltava para as duas, elas tinham. É isso que eu quero que vocês entendam. Tinha azeite para todo mundo. Só que a questão não é essa. A questão do azeite em si é o que? É o entendimento. Porque azeite simboliza permanência. Ou seja, como eu comentei, antigamente não tinha geladeira, ia se conservar o alimento como? Ou com sal ou na gordura. Mergulhar na banha e deixa lá. Mergulha uma carne no azeite e deixa a bichinha lá para você ver. Pode deixar, meu. Acontece? Você não conserva a carne? Conserva, pessoal. A gente sabe que conserva. Amados. É assim que funciona. Mergulha lá o chuchu dentro do azeite, deixa o bichinho lá para você ver. Vai ficar o chuchu lá, amado. Né? Fica. É assim que funciona. Permanência. Então a palavra de Deus tem que permanecer em nossos corações. Então assim, as loucas serão dar em nosso azeite porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos vendedores, aos que vendem, e comprai para vós. Por que elas responderam dessa maneira? Alguém sabe me dizer? Olha só, o azeite de Deus, ela não paga preço. Agora, qual era o evangelho que essas imprudências elas queriam? Tem que fazer, tem que pagar. E aos compradores. Ou seja, por isso que muitos naqueles dias pastores chegarão: Senhor, mas no teu nome eu expulsei os demônios, no teu nome eu curei os enfermos, Senhor. Apartai-vos de mim, posso praticar iniquidades. Por quê? Não é por dinheiro. De graça recebeste, de graça dás. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês: que pregar o evangelho da graça não gera fundo para a igreja. Estou falando sério. Os irmãos que estão assistindo na internet, não estou mentindo, não. Só que eu não pregarei outro evangelho que não seja o evangelho da verdade. Amados, nós não estamos aqui por Deus. É o que supre a igreja, é o que sustenta. Eu sei das promessas que Deus tem para nós. E hoje Deus reafirmou a promessa sobre a minha vida. Agora, o que eu entendo, amados, é que nesses últimos dias tem gente que disputa isso. Eu comprei um helicóptero, eu comprei um avião, né? E aí eu pergunto: é isso que é o fundamento de Deus? Não é isso que eu entendo. Amados, eu entendo uma coisa diferente. Um dia Deus até pode fazer eu ter um avião, se for da vontade dele. Mas não é para uso dele, para eu usufruir. É para que todos usufruam. E se Deus for dar um avião para mim, não vai dar um avião para mim, vai dar uma companhia de aviação. Com um outro propósito. Com entendimento, para usar comigo. É diferente. Eu quero que os irmãos entendam que Deus, ele tem poder no céu e na terra, e ele é o dono do mundo da prata. Agora, a questão é o seguinte: o evangelho tem sido pregado diferente. Irmão, o anjo Miguel me trouxe aqui uma chave, e essa chave aqui o Senhor me deu para eu poder fazer 10.000 cópias, e você vem aqui e você vai estar cobrando essa chave R$1.000. R$1.000 ainda é pouco, né? R$10.000. Minha filha veio do Japão, né? No Japão não acontece isso porque nós estamos em outros lugares, nos países dos seus deuses, né? Deuses pagãos. Mas aqui no Japão não é diferente, não. Manda um robô santo consagrar um terreno, como alguns de vocês já viram aqui no Japão, como é que é? Pergunta quanto que eles não cobram. É R$1,5 milhão. E é engraçado que eles são construtores, já no nome da casa, já está incluída a consagração. Sangue de Jesus tem poder, fala a verdade, né? É.
no financiamento da casa já está incluído a consagração. Quando a pessoa vai tirar uma árvore aqui no Japão, eles têm que pegar e fazer a consagração da árvore, né? Curvar a árvore, por favor, a gente vai tirar você daqui, vai te remover para outro lugar, né? Nos perdoe e tal, e fazer oferenda. É o do Brasil, né? A gente também está no Brasil. Mas aí que tá. Eu estou falando, é a crença desse país, é a maneira que eles têm. Agora, a palavra do Senhor fala, né? Deuses que não ouvem, que não escutam, que não veem, e por diante. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. E aí, finalizando aqui, fala o quê? Olha só, ide aos vendedores e comprar. Por quê? Vocês não acreditaram dessa maneira? Que tinha que pagar? Então agora vai lá e paga. Vai comprar azeite para ver se tem. Por quê? De repente dava tempo para ir comprar o azeite e voltar. Não é verdade? Se era azeite com uma lâmpada só, talvez daria tempo. Mas não é isso que quer dizer. É o crer, a maneira que nós cremos. E ele fala assim: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras, as virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Né? Em sequência, nós temos aqui a parábola dos 10 talentos, mas que também traz uma configuração a respeito disso, mas a ideia é essa. A vinda de Cristo, então, precederá estes sinais, e agora eu vou falar os sinais que estão acontecendo. Agora, nós temos que fazer o quê? Quer vigiemos, quer irmãos, amados. Eu vou ser sincero no coração dos irmãos. O que descansa no meu coração é que os irmãos permaneçam em Cristo. Não é que os irmãos venham todos os cultos. Só que eu entendo que à medida que nós viemos à presença de Deus, e nós ouvimos a palavra de Deus, este ouvir é uma configuração que tem muita gente que deturpou isso aí também. Se a fé vem pelo ouvir, eu vejo a palavra de Deus. Então tem que ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Mas não é somente isso. Ouvir a palavra de Deus, aquele que ouve e obedece. Ouvir significa escutar no sentido que de entender, compreender e viver. Agora, é necessário que nós tenhamos comunhão com a igreja e a noiva de Cristo, porque quem vai entrar é a noiva. E se nós não estamos em comunhão com a igreja, ou seja, a noiva de Cristo, nós estamos fora do corpo de Cristo. É esse que é o entendimento. Então nós temos que ter ali a união da força do corpo de Cristo. Agora, o suprimento, o azeite, nós vamos estar aqui, ouvindo a palavra. Então, às vezes, tipo assim, principalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que deve permanecer em nossas vidas. Então, às vezes a gente, principalmente nós que estamos aqui no Japão, a gente vem para o culto, a gente está cansado, a gente dorme mesmo, é que dorme, mas está junto. Estou falando sério, pessoal. Antigamente, vou ser sincero com os irmãos, quando eu entendi um pouco a respeito da lei, que eu vivia um pouco na lei, isso incomoda o pregador. Incomoda o pregador, a igreja está cheia, a igreja está vazia. Agora, para quem está no Evangelho da Graça, isso mexe com nós, porque nós somos a noiva de Cristo. Tem 2, 3, é a noiva de Cristo está reunida. Tem 10.000, a noiva de Cristo está reunida. A pregação, ela não muda, a alegria, o Evangelho, a pregação do Evangelho, ela tem a mesma entonação. Quer tenha 1000, quer tenha 1. A alegria de pregar o Evangelho da verdade, ela é a mesma, porque nós estamos falando para a noiva de Cristo. Então eu quero que os irmãos entendam isso. Por quê? Porque quer irmãos, quer vigiemos, nós vamos estar com Cristo, mas debaixo do Evangelho. A vinda de Cristo, ela precederá todos esses sinais, e os sinais já estão acontecendo. Agora, nós devemos consolar com essas palavras. Isso eu digo para vocês. Porque nós temos que estar atentos. Pessoal, você viu isso aí? Não é errado a gente pensar. Você viu o que está acontecendo lá? Falaram que aprovaram a lei disso, daquilo e tal, e agora com a nova ordem mundial. Pessoal, a gente tem que estar informado. A gente tem que estar atento às coisas que estão acontecendo. Nós vemos ali, ó, a Europa agora. Quem diria, né? Há tantos anos atrás que a Europa estaria nessa decadência. Olha o dólar, o preço está chegando aqui no Japão. No Brasil está disparado agora. Está
começando a subir. Agora, o que tem a ver isso? Tem a ver tudo isso com o quê? Os reinos do norte e o reino do sul. Profecia bíblica. Né? Então, o bloco econômico do norte e o bloco econômico do sul. Se você não entende como isso, procure estudar, amados. Procure saber por quê. Porque isso, Deus, quando a gente busca entender, é igual quando Deus colocou diante de mim, eu contei para você, só vou contar isso e já termino, me perdoa, tá? É porque eu vou ficar um pouco longe dos irmãos para matar a saudade, né? Depois eu vou ter que ficar, né? Não tem que ser meus irmãos, né? Os irmãos vão ter que me escutar, então eu escuto um pouquinho hoje. Quando Deus me trouxe o sonho, né? Da máquina eu trabalhava na máquina lá de fio de cobre, e era uma máquina grande e tal, que girava assim, e enrolava vários fios de cobre no livro, e vai enrolando assim, né? E lá dentro tem uma engrenagem que faz que a rotação da máquina seja um valor X para rodar mais ou rodar menos. Essa engrenagem fica dentro de um tanquinho com óleo, né? E para você mudar a rotação da máquina, você tirava aquela pecinha e colocava outra engrenagem com outro tipo de dente. E aí, para trocar essa engrenagem, tinha um pininho pequeno, bem pequeno, que ela centra a peça para dar firmeza, um pouco, né? Para ela não ficar girando em falso, só para prender a engrenagem. E aí eu tirando, trocando, aquela pecinha pequenininha caiu no óleo. E eu falei, que saco, né? Que coisa, né? Caiu no óleo. Aí eu fui lá, peguei um pauzinho, peguei assim, né? Comecei assim. Eu ia quase meia hora tentando tirar o óleo. Verdade. O óleo preto, né? Não conseguia tirar. Aí Deus falou comigo. Foi nessa época que Deus começou a falar comigo. É gostoso lembrar dessa época. Aí Deus falou comigo assim, mete a mão. Coloca a mão no óleo. No óleo, pai? Aí Deus estava falando, coloquei a mão no óleo, tirei. Em menos de um minuto, rapidinho eu tirei. Né? Tirei rapidinho. Aí Deus falou assim, vai, lava as mãos. Lava a peça, porque, né? Aí Deus começou a falar comigo. Ele falou assim, a peça, a pequena peça, que às vezes faz girar toda uma engrenagem, vai ser uma rotação X, ela representa um todo. Um de nós já faz falta para que nós venhamos estar em união e fazendo o que Deus tem pedido para nós. Um de nós. Uma pequena parte nós já faz falta. E se essa pequena parte se perde no meio ao mundo, no meio à lama, no meio ao pecado, e muitas vezes os evangélicos, ou então aqueles que tentam pregar o evangelho, estão tentando tirar aquela vida com tirar de pauzinho. Eu amo meu irmão, mas só fica nessa, só amo. Vai fazer alguma coisa que é bom nada. Né? Às vezes é necessário a gente ir até onde está a lama, até ir onde está o pecado. Né? Teve uma pessoa que me ligou e falou assim, pastor, a gente tem que pregar o evangelho lá para fora. E é verdade. Na verdade, duas pessoas a gente fala. Né? E é algo que a gente vai estar fazendo, pessoal. Eu vou estabelecer isso, a gente vai começar a pregar de novo na rua. Né? Fazer panfleto, como a gente tiver que fazer, a gente vai pregar para esse povo japonês. É assim que eu vou voltar em nome de Jesus Cristo. Mas não esperem que eu volte também, não, porque essa função não é só minha. Vocês também têm autoridade e vocês têm unção do Senhor para fazer isso. E quando Deus te dá algo para você fazer, entenda que antes do material, Deus quer te revelar um espiritual. E isso tem um espiritual. E aí, lavo a peça. Tirei a peça em menos de um segundo. Porque se eu for até elas e resgatar com as minhas próprias mãos, eu vou lavar, vou purificar. E ela vai ser purificada. Vai ser possível colocá-la de volta. Vai ser muito mais fácil. Mas às vezes eu vou ter que me sujar. Só que eu estando sujo, o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Quer dizer que você vai ser pecador, pastor? Eu já sou pecador. Não vou ser, eu já sou. Entendeu? As pessoas que estão fora é que te acusam. Não é as pessoas que estão dentro. Porque quem vive no Evangelho da Graça, ele fala assim, pô, eu sou pecador também, mãe. Você vai começar a notar diferente nas pessoas assim. Por quê? Tem pessoas que acusam as pessoas. Você viu a pastora assim, você sabe por quê? Vive na lei. Mas aquele que fala assim, pô, mas ele também é pecador. Fazer o quê? Se não for Jesus Cristo na vida dele, coitado, ele está morto. Um modo diferente, um modo de tratar diferente. Então, quando entrar um homossexual, quando entrar de repente uma prostituta, quando entrar um viciado aqui, entrar pessoas dessa maneira, vamos desprezá-los de modo algum, vamos amá-los de verdade. Agora, ele está escravo às vezes do pecado, mas isso não impossibilita ele de
comunhão com Cristo. Estou falando sério, irmãos. Mas como? Ele vai ficar lá no pecado? Amados, nós já estamos no pecado. A ideia é essa, nós já estamos. Agora, ninguém que está em Cristo, ele vai permanecer no pecado. Isso que é a questão. Porque o sangue do Senhor nos purifica. Então, à medida que eu me aproximo de Cristo, a graça e a abundância do Senhor, então, vai me resgatar, para me preparar para o dia da vida de Cristo. Porque a vida de Cristo será assim. Na hora que a gente menos espera, vai chegar e nós vamos ser tomados. Então, amados, estejam atentos. Alguém quer fazer uma pergunta? Finalizando? Não? Tranquilo? Acho que deu para entender melhor essa parte aqui, né? Foi a segunda parte, né? Eu mando o vídeo postar, que eu não posso ver a primeira parte na internet. E os irmãos também que, através da internet, têm nos assistido também, caso queira comentar, olha, eu não estou fazendo afirmação nenhuma, eu quero frisar esse ponto. Então, as pessoas que estiverem me assistindo, de repente, podem até julgar, só que eu estou colocando diante das pessoas, segundo a palavra do Senhor. E Deus conhece o meu coração, então eu fico na paz do Senhor. E os irmãos que têm assistido, têm sido assíduos aí, assistido na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, eu abençoo grandemente que vocês possam estar conosco mesmo, nesse evangelho de amor, graça e paz. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo? Como da igreja está de pé. E abençoar a todos os irmãos. Amém? Senhor Deus e Pai, diante de Ti, com este evangelho, eu rogo por vida dos Teus filhos, Pai, para que nós, a igreja de Cristo, estejamos todos, Pai, cheios do Teu azeite, Pai, da permanência, do evangelho, Pai, da qual não se paga por preço, Pai, mas da qual foi pago por Ti, Senhor Jesus Cristo, e pago e nos dado gratuitamente. Por isso, Pai Santo, estamos aqui, Pai, a esperar-Te, Pai, cingidos sim, Pai, com a verdade, com o Seu amor, Pai, o evangelho, Pai, da Tua justiça, da Tua palavra, que é a verdade sobre as nossas vidas. Pai Santo, como diz o Teu evangelho, Pai, prepara o Teu povo, desperta o Teu povo no entendimento, Senhor Pai, que a Tua palavra esteja firmada, fundamentada sobre a vida dos Teus filhos e filhas, Pai, o Teu amor abundante, Pai, a Tua paz, a Tua alegria, seja sobre a vida dos Teus filhos e filhas, Pai Santo. Assim também rogo-te, Senhor Jesus Cristo, em favor, Senhor Pai, daqueles que têm assistido a nós, Pai, através da internet, que a Tua presença seja sobre cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, abençoando-os, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Pai Santo, no início do Evangelho, no sua bênção, a sua paz sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Amém e amém. Seja todo mundo aos céus, e a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja não somente no dia de hoje, mas para todos sempre, com toda a igreja, todos nós juntos, em uma só voz, venhamos dizer amém. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Amém, em nome de Jesus.